Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos mais uma vez na nossa semana de oração, nós da Igreja Evangélica Congregacional aqui de Miguel Comum. Nesses dias nós estamos refletindo e trazendo a oportunidade de orarmos. O texto que estamos utilizando nesses dias encontra-se no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Uma coisa é fato: nós falamos muito mais do que Deus fez por nós do que aquilo que nós precisamos fazer por Ele. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso 1, ele diz assim: finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo, ele diz: olha, nós ensinamos a vocês, nós instruímos quanto à importância de vocês viverem e agradarem a Deus. E vocês estão fazendo. Mas não parem. Continuem assim. Progridam, melhorem cada vez mais. Nós não temos condição de pregar o Evangelho sem enfatizarmos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Isso é fato. Mas em detrimento disso, não podemos deixar de lado a responsabilidade que temos de agradar a Deus através de uma postura, de uma atitude correta de como viver uma vida cristã. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus se manifestou nos trazendo salvação. Não fizemos absolutamente nada para isso. Não havia em nós mérito algum. No entanto, nós precisamos entender que a Bíblia nos apresenta uma figura de resposta. Por amor, Deus nos oferece salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Não merecíamos o seu amor. João, no seu Evangelho, no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando falamos desse amor incondicional, enfatizamos o valor que temos para Ele. Mas quando a Bíblia fala da necessidade de agradá-lo, é justamente o contraponto. Está destacando o valor que Deus deve ter para nós. Não podemos nos esconder atrás do fato de Deus nos amar. Deus nos ama, isso é real, isso a Bíblia enfatiza também. Independente, inclusive, da forma que vivemos, Deus nos ama. Por isso, nós precisamos entender e compreender essa figura. A Bíblia fala constantemente sobre a necessidade de agradarmos a Deus. O próprio Jesus diz isso, João 8, 28, e nós encontraremos vários outros textos. João 8, 29 diz que aquele que me enviou está comigo. Jesus está dizendo isso. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: é por isso que também nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. O livro de Hebreus, em diversos momentos, fala a respeito dessa necessidade de agradarmos a Deus. No capítulo 12, verso 28, diz: por isso recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o verso anterior, aquele que é o nosso versículo básico dessa semana de oração, que é Hebreus 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque
foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus havia levado. A parte final do verso diz assim: pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Deus não tem necessidades emocionais e nem precisa do reconhecimento da nossa parte, mas agradá-lo balizará a nossa fé e o nosso comportamento. Quando damos a Deus o primeiro lugar, nós reconhecemos o seu senhorio. Por isso, todas as outras coisas se alinham a este que tem a prioridade no nosso viver. Apesar do amor de Deus por nós não ser baseado na nossa performance, no nosso comportamento, o fato é que nada que fizermos de bom fará Deus nos amar mais e nada do que fizermos de ruim fará Ele nos amar menos. O amor de Deus por nós não depende daquilo que nós fazemos. Isso é o valor que Ele tem por nós. Mas a nossa decisão em agradá-lo, a nossa decisão em agradar a Deus, falar do valor que temos por Deus, isso significa que não apenas entendemos, mas retribuímos ao amor que Ele tem por nós. Precisamos agradá-lo, honrá-lo, correspondê-lo naquilo que Ele já tem feito por mim e por você. Ser de fato um estilo de vida, ser de fato este viver digno, isso precisa ser e estar presente nos nossos dias. Viver de modo digno do Evangelho. Isso não diz respeito a uma ida ao culto, isso não se trata de dar uma oferta, não se trata de um serviço isolado, se trata de um estilo de vida. A marca de agradar a Deus deveria estar presente, deve estar presente na vida de todo cristão. Ser de fato o nosso estilo de vida. Vamos pensar no relacionamento, no nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, por exemplo. Eu sou casado há 11 anos. Se eu decidisse agradar Neila apenas ocasionalmente, se isso não fosse uma decisão de um estilo de vida, como seria o nosso relacionamento? Provavelmente Neila interpretaria que estas ocasiões específicas seriam meramente interesseiras, mas quando a decisão de agradá-la se torna um estilo de vida, eu transmito nisso, então um lugar específico dela sendo guardado e cultivado dentro do meu coração. Com Deus não é diferente. Ele fez por nós e nós precisamos agora corresponder àquilo que Ele fez. E a minha oração é para que todos nós entendamos isso. E não só entendamos, não só compreendamos isso, mas corresponder a isso é fundamental. Corresponder de forma prática é fundamental. Corresponder de forma efetiva a esse princípio é fundamental. Por isso, a nossa resposta deve ser uma fé para agradar a Deus a todo tempo. E eu queria orar por você, interceder a Deus pela sua vida, para que você não só compreenda que Deus te ama incondicionalmente, mas que você precisa, em detrimento disso, dar uma resposta. E a resposta é viver da forma que agrada a Deus. E eu queria orar pela sua vida, interceder pela sua vida, para que a graça do Senhor esteja sobre você. Pai, muito obrigado por esse momento. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos aqueles que foram tocados por essa palavra, que entendam que há uma necessidade em nós de reconhecermos que Jesus morreu por nós, que Jesus é um instrumento que nos leva a Ti, Pai, mas que nós tenhamos não só essa compreensão, mas o desejo de viver Te agradando e vivendo para a Tua glória. Em nome de Jesus, transforma-nos a cada dia em pessoas melhores. É o que nós te pedimos para a glória e em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde juntamente com a sua família.